Convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta, no capítulo 1. Eu particularmente gosto muito desse texto. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 até o 20, até o verso 17. Nós já falamos esse mês sobre um coração centrado e obediente. E olhamos na pessoa de Jesus este exemplo de um coração centrado e obediente. Alguém que recebeu uma missão da parte de Deus e que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda e foi obediente em todo o tempo. Eu vim para realizar a vontade do Pai e mesmo nos momentos mais difíceis, ele preferiu que a vontade do Pai fosse realizada e não a sua. Um coração centrado e obediente. Domingo passado, nós falamos sobre um coração disposto e quebrantado. E vimos na pessoa de Pedro um coração que tem essas características. Todos nós conhecemos o apóstolo Pedro como um homem sempre voluntarioso. E mesmo nos seus erros, nas suas atropelos por causa da sua voluntariedade, é melhor ser alguém voluntarioso, ser alguém disposto, do que ser alguém que não faz nada, que vive na inação. Lembramos, inclusive, daquele servo negligente e mau, não é? Que Jesus usa essas expressões porque ele simplesmente preferiu fazer o mais fácil naquele momento. Hoje nós gostaríamos de pensar sobre um coração arrependido e grato e lembrar da pessoa do apóstolo Paulo, este homem que vivenciou esta experiência de arrependimento. Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante, diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Todo cristão precisa passar por esta experiência de arrependimento e passar por uma experiência, uma vivência que manifeste gratidão. Um cristão, um discípulo de Jesus, que não é alguém grato, tem alguma coisa errada na sua vida. Há diversos motivos pelos quais devemos agradecer. Você até pode dizer para mim, pastor, o senhor não sabe o perrengue que eu estou vivendo, as lutas que eu estou enfrentando. Você pode dizer isso para mim. Mas como foi, Raquel acabou de orar aqui, recebemos tantas bênçãos diariamente, das quais não nos lembramos. A mais simples e óbvia de todas é o fato de estarmos vivos. A vida é um dom de Deus, é um presente que Deus nos concede. Você já parou para pensar, não sei se nas suas elucubrações aí você pensou assim, por que eu existo? Não é? Por que existe? Isso é uma questão filosófica, né? Por que existe algo? Por que tem que existir alguma coisa? E por que eu existo? Por que eu estou aqui? De onde veio isso? Não foi só da dona Teresa e do seu José. Há alguma coisa para além disso. Então, quando nós olhamos para a vida e enxergamos as coisas, nós começamos a pensar assim, existem muitos motivos para estarmos gratos. Por exemplo, tem alguém aqui que não almoçou hoje? Levanta a mão aí. 2. Vocês depois vão na cantina, tá? Tem 2. Não, agora. 2 ali já tem uma fogaça, não é? É fogaça que tem hoje, é isso?
Uma fogaça garantida para os dois. Tá? Mas todos nós outros estamos alimentados. Chegamos aqui, alguns até muito bem, né? Passaram da conta na hora do almoço. Então, existem muitos motivos para nós termos gratidão, mesmo sem sermos discípulos de Jesus. Mesmo sem termos encontrado com Cristo ainda. Mas quando nós temos este encontro com a água da vida, quando nós descobrimos que há um nome que é sobre todo nome, quando nós descobrimos o que foi que esse Deus foi capaz de fazer por nós, o preço que Ele foi capaz de pagar por nós, há mais motivos no nosso coração ainda para termos gratidão, para considerarmos isso. Por isso que eu queria pensar sobre isso. Primeiro que a gente tem essa discussão. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando eu finalmente levanto minha mão num determinado culto, que o pregador faz um apelo, e ali eu resolvo aceitar Jesus, eu estou arrependido da vida que levei até hoje. Ou o arrependimento é algo que a gente carrega pela vida toda. Eu conheço algumas pessoas, irmãos nossos, que vivem uma luta tremenda, porque eles imaginaram que o dia que aceitaram Jesus e se arrependeram dos seus pecados, eles nunca mais teriam que passar por essa experiência de arrependimento. Talvez eles pensaram assim, agora eu vou ser salvo e estou blindado contra o pecado. E nunca mais vou pecar. E nunca mais vou passar por essa experiência tão dolorosa, tão triste. Como Davi fala no seu salmo, dizendo, clamando a Deus, inclusive, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O seu pecado e essa experiência de arrependimento é tão dolorosa. Davi vai falar, inclusive, que aquilo começou a corroer os seus ossos, ele começou a ficar doente, porque escondia o seu pecado, tinha que confessar, tinha que passar por essa experiência de arrependimento, porque senão não haveria cura para a sua vida. O arrependimento é algo essencial. É por isso que hoje, quando as pessoas falam, né, que, olha, essa pregação de arrependimento, isso não atrai pessoas, isso não enche igreja, porque ninguém quer ouvir falar sobre isso. E quando quer ouvir, quer assim, olha, eu quero me arrepender hoje e nunca mais. Não quero ter essa dor, não quero ter esse peso sobre a minha consciência, sobre o meu coração, de um pecado não confessado. Eu quero escondê-lo e, se possível, Deus se esquecer disso. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos então que o arrependimento ele é um ato. Ele acontece no momento em que finalmente a gente se rende. A gente cai de joelhos, a gente se prostra e diz assim, olha, eu estou entregue. O Senhor é vencedor. Porque confessar é isso. Quando a gente confessa, a gente diz a Deus assim, o Senhor está certo. Eu sou pecador, eu pequei. Vamos lembrar de novo de Davi, do seu pecado, quando Natã chega a ele, conta aquela parábola, e finalmente Davi cai em si. Natã fala para ele, você é esse homem. E Davi fala, eu sou esse homem. Eu confesso. Sou esse homem que pecou, que cometeu essa atrocidade. O apóstolo Paulo ele tem que viver esse arrependimento. E meus irmãos, não se engane. Todos nós, aquela pessoa a quem você está evangelizando, você está pregando o evangelho, ele precisa passar por essa experiência. Ele pode amar você como amigo dele, como um crente, gente boa que ele gosta. Ele pode gostar do louvor da igreja, ele pode gostar do pastor da igreja, ele pode gostar das programações da igreja, mas se ele não tiver uma experiência onde ele diga assim, eu sou esse pecador, e só em Jesus eu encontro salvação, ele ainda não passou pela salvação. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele viveu tanto este ato. Quando você lê a história dele, lá em Atos capítulo 9, ele indo para o caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, e Jesus o encontra. Jesus atravessa o caminho de Saulo, não é? Diz que, Lucas registra que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Quando Paulo faz essa pergunta, quem és tu, Senhor? Ele usa aquela expressão que é o Kyrios. Quem é o soberano? Quem é Senhor? Algumas pessoas pensam que ele só usou isso
como se fosse um pronome de tratamento, né? Quem é o Senhor? Não, só que toda a experiência de Paulo, toda a história que ele vive, revela que essa suposição não é possível. Que ele estivesse falando tratando respeitosamente aquilo que ele não conhecia. Paulo estava assim no momento em que parece que caiu aquela gota d'água que transbordou o seu copo. Porque Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Não já pararam para pensar no capítulo 7 de Atos? Estevão está pregando, ele faz uma pregação que cria muitas dificuldades, ela é ofensiva para todos aqueles religiosos daquela época, e as pessoas, Paulo está lá ouvindo a pregação de Estevão. As multidões, as pessoas fecham seus ouvidos porque não querem ouvir aquilo que Estevão está pregando. Esse Jesus que vocês crucificaram, esse é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que morreu por vocês. E eles tapam seus ouvidos. E Paulo está ouvindo essa mensagem. Estevão, num determinado momento, diz que enxerga, ele vê o céu aberto e vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E nesse momento as multidões fecham seus ouvidos. Paulo está ouvindo. As multidões começam a apedrejar Estevão, deixam suas vestes aos pés de Paulo. Quando eu mudar, você sabe de quem que eu estou falando, tá? Mas jogam as suas vestes aos pés de Saulo. E Saulo está ouvindo tudo isso. Agora você fica ouvindo assim, aquele homem pregando, sendo apedrejado, e dizendo assim, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem é sentado, ou de pé à direita do Pai, do trono de Deus, perdão. Você ouve aquilo. Na mente de Paulo, Estevão era um falso profeta e a doutrina que ele pregava era uma heresia. Ele merecia morrer porque era isso que a lei do Antigo Testamento mandava fazer. Mas ele morreu lá dizendo que está enxergando o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do trono de Deus. Ele continua pregando, perseguindo outras pessoas, querendo aniquilar, acabar com a igreja de Cristo, com o povo de Deus. Não sei quantos outros que Paulo perseguiu e permitiu a morte, como ele diz, eu votei pela morte dessas pessoas, eu encarcerei homens e mulheres. Quantos outros? Ele fala, inclusive, né, que ele fala assim, eu fazia com que eles obrigavam-os a negar a Jesus. E quantos que ele prendeu, porque disseram assim, eu não vou negar Jesus. Eu vou preso, mas a Jesus eu não nego. Viu essa história de Estevão? Há quem creia que Deus estava quebrando a consciência de Paulo. Cada vez que ele prendia alguém que não negava a Jesus, cada vez que ele permitia que alguém morresse confessando que Jesus era o Kyrios, cada vez que alguém aparecia e disse, estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do trono de Deus, isso ia colocando dúvidas na mente de Paulo e no seu coração. A ponto de quando chegou esse momento em que ele cai de joelhos e ouve essa voz, já cego, quem é o Senhor? E que ele faz essa ligação imediata. Esse é o Jesus. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Será que Paulo, em algum momento, começou a ter dúvidas se estava certo? Ou começou a desejar falar assim, Estevão, e Paulo era, como ele diz, irrepreensível, ele era mais religioso do que todos da sua época, mas em algum momento ele falou, eu que sou tão bom, sou tão perfeito, ainda não vi os céus abertos com o Filho do Homem em pé à direita do trono de Deus. Mas nesta hora, começa um processo, esse ato que Paulo cai e diz assim, quem és tu, Senhor? Eu sei que você deve ser aquela pessoa que Estevão disse que viu em pé à direita do trono de Deus. Quem é o Senhor? E aí Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É o momento,
é a gota d'água na vida de Paulo. E você pode dizer assim, esse é um ato do arrependimento de Paulo, esse foi o momento em que ele creu em Cristo Jesus, e que a partir daquele momento a sua vida mudou. Mas quando a gente crê em Jesus, imediatamente esse ato de crer, de ter essa disposição, de levantar as mãos, de vir à frente, de tomar uma decisão, este é um ato que deflagra um processo. Processo que vai durar para a vida toda. Mas o arrependimento, que por vezes a pessoa que aceita Jesus ainda não tem consciência plena de tudo que vai acontecer na sua vida. Mas o arrependimento também é um processo porque ele tem vários vieses, várias maneiras de você enxergá-lo. Primeiro, pela consciência. Paulo desenvolve uma consciência da situação que envolveu a sua vida. Quando a gente olha para esse texto de 1 Timóteo, é uma carta que ele está escrevendo já no fim da sua vida, nos últimos meses de vida. Ele olha lá para trás, para 30 anos anteriormente, e diz assim: eu alcancei misericórdia. O que aconteceu na minha vida foi que alcancei misericórdia. Ele vai falar de todo o mau currículo que ele podia apresentar naquele momento, mas quando ele diz eu alcancei misericórdia, significa que Paulo compreendeu o perigo que correu e o tamanho da graça que o alcançou. Ele não tinha consciência, mas quando ele se arrependeu, ele falou: nossa, olha a situação em que eu estava, eu alcancei misericórdia. Já lhes contei aquela história da mãe que vai pedir pelo seu filho, um soldado que foi pego dormindo no seu momento de vigília. E ele foi condenado. Então a mãe procurou o general lá para pedir pelo filho e falou: olha, coitado do moleque, né? Coisa de jovem, fez isso. Ele falou: é a lei. O general falou: é a lei. Só vamos aplicar a lei contra o seu filho. E aí ela diz assim: eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. É justo. O justo seria que nós que nos afastamos de Deus, nós que pecamos, nós que não queremos a Deus, que pereçamos sem Deus. Mas Paulo diz: olha, eu que era insolente, perseguidor, blasfemo, incrédulo, eu alcancei misericórdia. Deus não derramou justiça sobre minha vida. Por isso ele fala: eu alcancei misericórdia. Essa misericórdia, ou essa consciência, envolve essa contrição. Arrependimento envolve um lamento no coração, uma tristeza no coração, que é o que Paulo fala, como eu disse, 30 anos depois de encontrar-se com Jesus, ele fala: eu fui blasfemo, perseguidor, insolente. Eu continuo tendo consciência, e o meu lamento aqui não é uma lamúria, uma autocomiseração, mas é uma consciência a respeito do mal que eu já pratiquei, ou de como eu não merecia essa misericórdia de Deus. E esse lamento é que faz essa tristeza do que eu já cometi, do que eu já fui, de como eu merecia uma justiça terrível da parte de Deus, é o que me move a não mais desejar voltar lá. Eu de lá saí, de lá não quero, para lá eu não quero nunca mais voltar. Eu hoje, se eu pudesse, na minha história, nunca ter sido um pecador não salvo, eu gostaria de ter sido assim. Hoje eu sou um pecador salvo. A gente sabe da graça de Deus. Mas quando eu era um pecador sem salvação, quantas coisas eu fiz e pensei, que achava que estava fazendo certo, mas que desagradavam a Deus. E essa contrição, quando Paulo fala assim, já lhes expliquei que creio, inclusive, que esta consciência é o espinho na carne que Paulo tem. Esse mensageiro de Satanás vai falar: olha quem você já foi. Olha o que você já fez. E Paulo se entristece porque é verdade, eu já fiz tudo isso. Eu já fui tudo isso. Eu não posso negar. E isso é lamentável. Como nós já dissemos, Paulo votou pela morte de tantas pessoas, encarcerou tantas pessoas, autorizou a morte de Estevão. Quanta coisa que pode ficar na mente, no coração, na memória dessas pessoas.
contrição. E essa contrição faz com que eu nunca mais quero voltar para aquele caminho. Tem até uma musiquinha muito famosa, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Nunca mais quero voltar para esse caminho. E aí a confissão, que é quando eu concordo com Deus plenamente. Paulo, quando diz assim, eu sou o pior dos pecadores, ele está querendo dizer assim, eu sou o principal. Porque quando alguém encontra com Cristo, no meio de uma igreja, por exemplo, ele não está preocupado com quem está ali. Porque aqui, o Espírito Santo vai falar com cada um individualmente. E cada um vai ter que perceber-se dessa maneira. Eu sou o principal dos pecadores porque Deus está tratando do meu pecado. De mim como pecador. De mais ninguém. E isso é um relacionamento entre o pecador e o seu Deus. E o seu Salvador. Por isso Paulo diz assim, eu confesso, eu sou o principal dos pecadores e Deus tratou do meu pecado, especialmente, principalmente. Houve graça transbordante para o meu pecado. Onde abundou o pecado em minha vida, superabundou o pecado. Esse pecador, Saulo, foi envolvido pela graça de Deus. E aí, a conversão do pecado. Que é quando Paulo diz, olha, eu fiz na minha ignorância e na minha incredulidade, mas agora Deus está usando isso como exemplo para aqueles que haveriam de crer e para aqueles que já creem na vida eterna. Ele passa a fazer parte da pregação do ministério e nós já vimos como ele passa de ser o perseguidor, que mata pessoas, a ser ameaçado de morte pelos religiosos de Damasco, depois pelos de Jerusalém, e ele tem que sair fugido. Porque o perseguidor passou a ser perseguido porque ele deixou de perseguir o Evangelho e passou a ser um pregador do Evangelho. Ele abandonou tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, e entendia como correto, como ele fala na carta aos Filipenses. Eu considerei todas estas coisas, todo o meu currículo religioso, como esterco, como lixo, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado na justiça de Cristo. Isso é arrependimento. Tudo isso que eu estou falando para você é esse coração que, tendo o encontro com Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, tem consciência do seu pecado, se entristece pelo seu pecado, confessa o seu pecado e abandona o seu pecado. É uma conversão, é uma mudança de rota por causa de Cristo Jesus. Isto é o coração arrependido. Ninguém entrará na eternidade, na presença de Deus, sem experimentar arrependimento. Confessando que Jesus é o seu Salvador. Mas eu disse que é um coração arrependido e grato, porque o coração que experimenta esse arrependimento, ele naturalmente vai ser envolvido por gratidão. Não somente essa gratidão que toda pessoa deveria ter ao abrir os olhos. Ao saber que dormiu no quentinho, tomou chocolate de manhã, almoçou a comida que gostaria, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem família por perto, tem amigos, tem carro, tem tantas bênçãos, tem ar, tem chuva, tem sol. Aqui em São Paulo tem para todo gosto, não é? Então, muitas bênçãos. Mas você que é discípulo de Jesus, tem alguns motivos de gratidão que são especiais. Paulo, eu vou listar somente 5 que Paulo fala aqui. O primeiro deles é a vitória sobre o pecado e a morte. Lá em Romanos capítulo 7, 24, Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está discutindo aqui no capítulo 7 essa angústia, dessa luta interna contra a sua natureza pecaminosa. Ele clama por libertação. E a libertação que ele encontra é graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a vitória sobre a condenação, e veja bem,
Paulo agradece a Deus, dá graças a Deus, vive uma vida de gratidão a Deus pela vitória sobre a condenação do pecado. Não exatamente sobre os pecados. Eu não sei você, mas não importa mais o que a gente possa cometer de erro. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não deve fazer você viver uma vida de libertinagem. Já que não tem mais condenação, vamos aproveitar. Não é? Não é isso. Já que não há mais nenhuma condenação, eu vou viver em gratidão a esse Deus. Graças a Deus, eu já não estou mais condenado. Graças a Deus que se vier outra pandemia, se acontecer de um avião cair em cima desse lugar, não tem mais condenação para mim. Se der um piripaque no meu coração, não tem mais condenação para mim. É isso que Paulo está falando, a vitória sobre o pecado e a morte. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele quase caçoa da morte. Porque lá em Filipenses ele diz assim: se eu morrer, é infinitamente melhor. É lucro para mim estar com Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não há mais condenação. E sabe, meus irmãos, acordar todos os dias, enfrentar seja lá o que for, e poder dizer assim: não há mais nenhuma condenação. Graças a Deus, até nas minhas lutas interiores, até nessa angústia que pode se criar, nessa luta contra o pecado, eu sei que no final, a gente vai ser conduzido em vitória. Não há mais condenação. Esse é o motivo para a gente ter gratidão, mesmo diante dos outros problemas na vida. Um segundo motivo de gratidão no coração do discípulo de Jesus é o triunfo e a propagação do Evangelho. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ainda diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, isso aqui é uma coisa para a gente dobrar os joelhos e clamar e jejuar e pedir. O Senhor diz que vai me conduzir em vitória através de Cristo Jesus. Você está andando em derrota? Você está perdendo para o inimigo? Você está perdendo para um pecado? Você está perdendo para um vício? Você está perdendo para a desobediência? Seja lá o que for. A palavra de Deus diz que do Senhor Jesus, Paulo dá graças a Deus que sempre é conduzido em vitória através de Cristo Jesus. E por conta dele, pela vida dele, pela experiência dele, ele vai exalando em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Vai exalando por todo lugar o perfume de Cristo. Nós somos isso. É por isso que Paulo diz assim: Deus pega a minha vida e usa como exemplo para aqueles que hão de crer. Onde eu passo, eu sou esse perfume que exala a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Isso é um grande privilégio. Privilégio de alguém chegar assim e falar: sabe, eu conheci Jesus, foi pelo irmão fulano. Ele que falou de Jesus para mim pela primeira vez. Como é bom a gente ouvir isso. Como é triste, por exemplo, você ouvir o contrário, né? Conheci, não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, eu já ouvi algumas vezes na vida, alguém chegar para mim e questionar o evangelho, falar: eu conheço um crente safado, que atrapalha a pregação do evangelho. Mas é tão bom também quando alguém fala assim: não, eu conheci, foi o irmão fulano. Foi ele que pregou o evangelho para mim, foi ele que insistiu comigo, foi ele que colocava convite na minha caixa postal, foi ele que falava para mim, toda vez que tinha um negócio na igreja ele me convidava, orava por mim, me entregou Bíblia de presente, ele insistiu comigo, foi atrás de mim. Eu comecei a vir, falei, comecei a faltar, ele foi atrás. O Senhor sempre nos conduz e ser um instrumento de Deus para a salvação de alguém, meus irmãos, não há alegria maior de você encontrar alguém que fala assim: olha, agora eu quero seguir a Jesus. Você saber que você foi instrumento de alguém que teve a sua história, a história da sua existência mudada para todo sempre. E Paulo dá graças a Deus porque ele agora
foi designado para o ministério e pode pregar o Evangelho e ver o Evangelho frutificar na vida das pessoas. Isso é um motivo de gratidão para o coração do crente. Um terceiro motivo é a disposição para o serviço. Paulo, quando escreve para a sua segunda carta, ele dá graças a Deus, lá em 2 Coríntios 8,16, Paulo agradece. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Meus irmãos, quando o pastor aqui, eu repito muito essa expressão, Deus precisa mover os corações. Não existe técnica de neurolinguística, não existe técnica de marketing que possa mover o povo de Deus. O povo de Deus precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E como diz Paulo, é Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Paulo olhava para Tito e falava assim, eu percebo nele o mesmo anseio, o mesmo arrependimento, a mesma gratidão e o mesmo desejo de servir a Deus que eu tenho. Como ele escreve sobre Timóteo, estou enviando Timóteo a vocês e não tenho a ninguém de igual sentimento. Ninguém que pense no bem-estar de vocês como eu penso. Meus irmãos, ver alguém disposto, decidido a servir, com um coração disposto e quebrantado. Tito seria um exemplo desse coração disposto a servir a Deus e quebrantado. Ser um instrumento de Deus para realizar sua vontade e abençoar outras pessoas é gratificante. A irmã Natalice e o irmão Edilson vão voltar. Eles vão poder dar o testemunho, se foi gratificante ou não, poder ser instrumento de Deus. Vou falar assim, dá quase inveja, não é? Da experiência que eles devem estar vivendo ali. Como ela disse, mesmo tirando o suco, não é? Aqui no nosso país fala tirando o couro, né? Que é de manhã, de madrugada até altas horas da noite trabalhando, mas cheios de alegria. A gente vai encontrar gente feliz, com uma disposição generosa de servir. Um quarto motivo é o dom da salvação. Quando Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele vem falando sobre a generosidade, da graça de Deus sobre a nossa vida, mas ele termina dando um grito de alegria. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O próprio Jesus e a salvação são o dom inefável de Deus. O presente que Deus tem para dar. Como nós dissemos, ninguém merecia, mas Deus envia o seu próprio Filho. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu. É um presente. Entregou Jesus e a salvação para todo aquele que nele crer. Inefável, e essa é uma expressão que desde criança eu ficava preocupado, não entendia o que significava isso, não é? É algo tão grandioso, tão belo, tão intenso, que nos falta palavras para descrever. Refere-se aos sentimentos, às sensações que transcendem a nossa experiência humana. Quando a gente fala de salvação, está falando disso. O quinto motivo que o próprio Paulo apresenta aqui é o dom do chamado. Veja que ele diz que eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A força para atender e permanecer fiel no ministério é um dom que transborda a todo o pecado que Paulo cometeu, a sua ignorância, a sua incredulidade. Força para atender ao chamado. Lembra que Ananias, quando Deus fala para Ananias ir orar por Saulo ainda, né? Ananias lembra que Saulo não era alguém, era alguém perigoso. E talvez tenha passado em algum momento na cabeça de Paulo, de Saulo, isso que ele testemunha 30 anos depois. Poxa, Senhor, mas sou eu, um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja? O senhor tem certeza que sou eu que o senhor quer usar? O senhor tem certeza que o senhor está fazendo certo? Meus irmãos, ninguém. É exatamente esse sentimento que tem que haver
no coração de quem é chamado por Deus. Ninguém que se acha suficiente recebe um chamado. O próprio apóstolo Paulo fala isso. E para este ministério, para esta obra, quem é suficiente? É por isso que Moisés fala assim, Senhor, eu não sei falar direito. É por isso que Jeremias fala, mas eu sou uma criança. Não deve ser eu. Porque essa obra é muito grande. E Paulo tem consciência disso. Não é algo humano. É algo que vem é um dom, é um presente de Deus, que ele tem consciência disso. Então, primeiro é preciso ter força para atender, porque isso dá medo, dá insegurança. Quantos questionamentos, eu vou e o senhor vai comigo? O que vai acontecer no futuro? É preciso ter força para atender o chamado. E é preciso ter força para permanecer. Por que Paulo aceitou os açoites, os naufrágios, as perseguições, a fome, a nudez? Por que ele suportou tudo isso? Porque, como ele diz no fim da sua vida, eu dou graças a Deus que me deu forças. Não é algo puramente humano. É algo que Deus realiza nele. Força para permanecer fiel e servir de exemplo para quem haveria de crer. Paulo, nas suas cartas, pelo menos 17 vezes, ele diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim, façam isso. Porque ele tem consciência que a sua vida é uma vitrine. Deus me pegou como exemplo, o principal dos pecadores, para mostrar a todos aqueles que haveriam de crer o tamanho da sua graça. Meus irmãos, nós precisamos ter um coração arrependido e cheio de gratidão. Pelo menos esses 5 motivos nesta noite. Eu queria convidar você a pensar sobre isso. Ser uma pessoa arrependida, sabendo do que foi salvo, da misericórdia que te alcançou, do perigo que você corria, do juízo que estava decretado sobre você e da misericórdia que foi derramada sobre você. E todos os dias, manter um coração cheio de gratidão, gratidão nos lábios, com o louvor que você canta. Um coração arrependido e grato tem uma experiência de salvação genuína, um encontro transformador com Jesus. Ele abandona o pecado porque ele quer viver uma nova vida. E aprende a viver em compromisso, de gratidão, uma vida de serviço. Por que você serve a Jesus? Eu não tenho como pagar o que Jesus fez por mim. Então eu coloco a minha vida no seu altar. Que essa também seja o seu desejo, a sua oração diante de Deus. O que eu tenho, eu te trouxe. Trouxe a minha vida no teu altar.